Graça e paz. Tudo bom, gente? Nós estamos aqui hoje para falar um pouco com vocês, conversar com vocês. Estamos com uma galera massa aqui e hoje é o Papo de Crente. Então, o que é Papo de Crente? A gente juntou uns crentes malucos aí, uns jovens de várias igrejas aqui. Na verdade, várias igrejas não, né, Jefferson? Porque a igreja só tem uma. Vários locais, várias congregações. Então, começando logo, quero logo apresentar quem está aqui hoje, na nossa mesa aqui. Quero agradecer já a Antena PE, que nos disponibilizou o local aqui, ao Fred França, que é o cara aqui que está por trás. Ele está aí, vai participar com a gente também dessa conversa, mas é o cara que está controlando tudo aqui por trás. Obrigado, Fred. Tem o Paulo, que está aqui também, não está nem aparecendo na câmera, mas está aqui no backstage. E todos vocês. Então eu vou começar já apresentando aqui a galera que está aqui com a gente hoje. Vou começar aqui pelo Jefferson, que está aqui do meu lado. Esse homem de Deus. Rapaz, demorou a achar que agora... Homem de Deus. Ele já pensou. Jefferson, ele é lá da Igreja Cristã em Recife, um ministério muito bacana aqui. E ele é líder dos jovens lá, presbítero lá. É um caba abençoado de Jeová. Nós temos aqui do lado dele o Robson, o irmão Robson, aí vocês já conhecem, lá da IBS, está liderando lá junto comigo os jovens. Nós temos o Ari, que é da Igreja Batista Fundamentalista lá da Estância, líder dos jovens lá, a galera do Casulo, também assistindo aí com a gente, dá um glória aí no comentário, bota um legal, dá o like, compartilha, faz esses negócios aí. E temos também o Wellington, da Igreja Metodista dos Guararapes, né, Wellington? Líder dos jovens lá também, um baterista de mão cheia, um homem de Deus. Estamos aqui juntos para bater um papo legal hoje aqui com vocês sobre o tema de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E o tema central da nossa conversa hoje se resume a uma palavra: graça. Então, antes de começar, que a gente já começou, na realidade, né? Mas antes da gente entrar na conversa, vamos orar, fazer uma oração rápida aqui, breve, pedir para o Wellington orar. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse ajuntamento aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor se fez, se faz e continuará conosco todos os dias, nos unindo, nos dando paz, e amamos estar em comunhão, falando a respeito da Tua Palavra. Então, quero Te agradecer por essa liderança, quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nossas famílias. Deus, obrigado por essa noite, porque sabemos que pessoas serão alcançadas, assim como nós fomos, Pai. Que toda a honra e toda a glória seja dada sempre a Ti. É isso que Te pedimos. Perdoe os nossos pecados e nos ajude sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui rapidamente Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Efésios 2, do 1 ao 10. Tu pode ler, Jefferson, aí pra gente? Efésios 2, a partir do versículo 1. E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Que massa, cara. Então, a gente está no meio do estudo da carta de Paulo aos Efésios e caiu para nós o capítulo 2,
que é um capítulo que ele fala um pouco mais sobre algumas coisas, mais alguns versículos, mas ele, a gente diz que é o texto áureo falando sobre graça. Vocês concordam com isso? Sim, claro, sem dúvida. Que bom, né? Que se não concordasse, né, já tá... Então eu queria começar fazendo uma pergunta, porque se a gente vai falar sobre graça, a gente tem que começar a falar sobre Lei. o significado da palavra graça. Isso. Então, o que é graça? Quem começa? Ó, eu até peguei aqui uma citação, eu só não consegui encontrar o autor, mas depois você dá um Google aí que você vai encontrar. Diz assim, ó: a graça de Deus é seu favor ativo que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Massa. Então, ele falou bonito, né? Porque... E aí? Eu digo assim, que graça... tem aquela maneira de falar graça, né? Que já tá... Quando você chega na escola dominical e pergunta: o que é graça? Favor merecido. Favor, isso, exatamente. Aí 15 crianças gritam: favor imerecido! Mas eu acho que quando a gente diminui um pouco, né? Favor imerecido. Como assim favor imerecido? O que seria graça aí? O que seria graça para você? Fala agora assim, sei lá, o que vem na telha mesmo, na tua cabeça, Wellington. Caramba, eu posso falar que isso é um assunto tão bom ao mesmo tempo, de tão sério, por a gente saber que a graça, a gente nem merecia. A gente fala, como você falou aí agora, no favor imerecido. Mas a graça para mim é alguém que me gerou, sabia que eu estava perdido. Ele tinha a chance de permitir que eu me destruísse, claro, ou não tivesse nem aí para mim. E ele me amou sabendo das minhas falhas, sabendo da minha natureza depois da queda do homem. E a graça para mim é o amor em nós. Eu acredito que a graça para mim é uma gratidão nossa para ele, mas uma compaixão de Deus por nós, que não se encontra em nenhum outro canto. Mas é uma compaixão que o homem nunca gerará esse sentimento nele. Nossa, profundo, é isso aí, cara. Vamos lá. Eu digo pra mim, a graça é o maior presente que eu podia receber e era o mais que eu não merecia. Era o maior presente que eu podia receber. Graça é tipo assim, o pai chegou e disse: se você estudar o ano todo e passar por média em tudo, eu vou te dar uma bicicleta. Aí Bruno vai, não estuda um ano nada, reprova em 10 matérias, vai ter que fazer o ano de novo e o pai chega e dá a bicicleta. Tá ligado? Esse é o primeiro pensamento, quando a gente fala em graça por algo que não mereceu. Mas quando a gente vai levar em consideração o merecimento não está somente naquele bem material. A gente quer materializar o exemplo, é mais fácil para a gente. Mas quando a gente transporta isso para o espiritual, é muito mais profundo. O que a gente merece ou deixa de merecer está por algo que a gente fez e está por tudo que a gente também deixou de fazer. Então, aquele momento do merecimento não quer dizer que foi aquele momento do retorno que a gente espera. A lei da semeadura, ela existe. E no mundo espiritual, aí é que existe mesmo. Então, o merecimento agora são de tudo que a gente fez no passado e deixou de fazer. E a gente nem está lembrado, mas Deus lembra. É por isso que a gente tem que agradecer sempre. Quando a gente fala da graça, nos dá a sensação e nos dá o nosso dever de agradecer sempre, inclusive por algo que está acontecendo que a gente acha que é ruim. Aconteceu algo com o nosso ente querido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. A gente agradecer por algo que está acontecendo de ruim. E a gente não coloca isso como sendo uma graça. Não, e deixa eu até aprofundar, porque quando a gente fala sobre graça, a gente vai ter algumas conotações aí, né? Por exemplo,
tem uma cultura de quando você chega num lugar e você pergunta assim, qual é a sua graça? Sim. Né? Quer dizer, qual o seu nome, quem você é, que você está aqui, o que você está fazendo aqui. Quando a gente fala sobre graça, a gente fala também sobre a questão de algo que você recebe, como a gente está falando aqui, a ilustração de algo que você recebe sem pagar nada em troca. E sem merecer também. Por quê? Porque foi de graça. Quer dizer, quando a gente diz algo assim, não, me deram esse álcool aqui, álcool em gel. Deixa eu virar para cá para não fazer propaganda. E eu não paguei nada, por isso foi de graça para mim. Então, tipo, eu não precisei fazer nada para poder receber esse álcool, eu só apenas recebi. Então, a gente está falando sobre Efésios e está falando sobre um tipo de graça. É algo que é muito mais profundo e por isso que eu achei massa o que o Jefferson falou, porque a gente está falando da maior de todas as graças. Do maior ato de graça em toda a história, e nunca haverá outro ato de graça igual a esse. Com certeza não. Então, vou fazer a pergunta de novo e quero que a gente pense um pouco mais. Sim. O que é a graça? Eu não estou falando o que é graça, muito menos o ato de ser de graça, mas o que é a graça no texto de Efésios? A graça, no meu ponto de vista, assim como a gente vê lá no verso 5, né, da carta de Paulo aos Efésios, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o 6 ele completa, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então entendam aí, a graça, não é, Bruno? Como é que ela quer dizer? Como fala isso? Deus vem e nos tira daquela condição de criatura, apenas criatura, né? Não tinha como ali a gente chegar até Deus, tocar até Deus, se não houvesse uma nova aliança, se não houvesse uma transformação naquela lei. Então ele nos tira daquela condição ali de criatura e nos leva para a condição de filho. Então isso aí é uma prova de um amor tremendo, de um amor absoluto pelaquela criação dele, que somos nós. Então é o poder da graça em nossa vida, a transformação, né? a adaptação da antiga lei, para que nós tivéssemos aí a chance de alcançarmos a misericórdia dele através dessa graça. Então a graça ela pode ser explicada de várias formas, no meu ponto de vista, contanto que o homem se coloque sempre nessa condição de não merecedor, né? De que ele não queira dizer que é algo que ele fez ou conseguiu porque tem um merecimento, até porque isso aí é meio como se ele estivesse dividindo a glória com Deus, e não se divide glória com Deus, e a gente vê isso inclusive nesse texto aqui, nesse capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. É isso aí. E é interessante que Paulo também ainda em Tito, ele vai também deixar bem claro 3 características da graça. Que a graça ela tem uma origem, né? Ela parte do próprio Deus, ela tem um objetivo, que é a salvação de todos os homens, né? E também ela tem um alvo, que é justamente esse homem caído, que Paulo descreve aí. Outrora nós estávamos em trevas, vivíamos segundo a inclinação da nossa carne, satisfazendo o desejo da nossa carne, mas Deus, né, sendo rico em misericórdia e rico em amor, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não tendo nada o que dar a Ele em troca, Ele escolhe nos amar, escolhe enviar o seu Filho em um ato de amor surreal, sobrenatural, incomparável. Ninguém, eu tenho um filho, tem 3 anos, e se porventura tivesse em alguma condição de que entre escolher a vida do meu filho e do Bruno, eu ia chegar a um ponto que... Obrigado. Entre meu filho... Obrigado. Meu filho e Bruno, veja só, meu filho só tem 3 anos, assiste Baby Shark ainda, para mim, eu só sei que meu filho peca porque a natureza do homem é pecador, então não sabia falar isso, ok? Ele é um pequeno pecador, precisa se arrepender quando tiver uma consciência disso. Já Bruno não. Camarada que já viveu aí, já pecou, já fez tanta coisa nessa vida. Entre Bruno e meu filho, eu, na minha condição humana,
é óbvio que eu optaria pelo meu filho. Mas não foi essa a atitude que Deus teve. Imagina você. Deus, não, vocês não prestam, vocês não valem nada, mas mesmo assim, eu vou enviar meu filho, que através dele vai se manifestar a minha graça. Opa, tá chegando Isso chegando aí. no que eu quero empurrar vocês aí. Que Então, através qual dele é? se manifesta a graça. Chegou. Qual é essa graça? Qual é a manifestação da graça? Quando Paulo fala sobre graça aqui, ele não está falando pela a questão como posso dizer, de um presentinho. Ele está falando da manifestação do ato, do pacote do que Cristo fez por nós. A manifestação, graça sobre graça. Jesus é intitulado como graça sobre graça. Então, o que é graça? Meu irmão, a graça é o que Cristo fez por nós, pô. O que Deus fez através de Jesus por nós. Galera, a gente está aqui hoje, estudando. A gente é miserável. E aí vai entrar no segundo ponto que eu queria conversar um pouco com vocês. Antes da graça. Aí antes da gente conversando aqui, aí já sei, como assim antes da graça? Sempre foi graça? Aí eu digo, calma, deixa eu explicar. Existe algum momento onde a graça não era assim? Não é que não foi no momento de não existir a graça. Existem pessoas que acreditam nisso, né? Que teve momentos e agora nós estamos na era da graça. Para mim, particularmente, sempre existiu graça. Meu amigo. Sempre existiu graça. Sempre. Desde Adão. Sempre existiu graça. Com certeza. Em Só Gênesis você 6 analisar. fala de que Noé achou graça diante de Deus. Exatamente. Até vou pegando aqui, fazendo uma homenagem ao meu querido amigo pastor Bruno Moraes. Ele dizia que antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Então já existia a graça. E assim, mas quando eu digo antes da graça, que eu quero que a gente converse um pouco aqui, é na realidade antes da graça nos alcançar. Antes de acontecer o que está falando aqui em Efésios. Sim. A graça nos alcançar e a gente foi e morreu e reviveu com Cristo, né? Foi ressuscitado com Cristo para uma nova vida. Antes disso acontecer, como a gente era? Porque eu sinto, galera, que eu sinto que a gente tem vivido um momento aí que a galera tá misturando um pouco essas coisas, né? De antes e depois, a permissividade da graça faz com que a gente seja a mesma coisa que a gente era antes. É o passaporte para o pecado, né? É Uma linguagem mais... liberdade e a Vira, liberdade. fala aí, Robson. Para quem não ia falar, A diferença entre a liberdade e a libertinagem, né? Sim. Que há falta esse entendimento, né? Para os jovens de hoje que a gente está... Eles misturam essa questão, liberdade. Liberdade nem sempre é a libertinagem, é você fazer o que você bem entende, o que vem na sua cabeça fazer, entende? Então eu acho que existe esse ponto a ser visto, né? Mediante a igreja em si, a liderança das igrejas em si, entende? E aí, Ari? Como Cara, era? Só para a gente completar o que ele falou, que eu achei muito legal quando ele falou lá em Tito, né, 2, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, né? Muito interessante isso. Mas aí quando a gente vê a sequência aí no versos 12, ele fala o seguinte: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa piamente. Ou seja, a graça, ela salva e também ensina ao mesmo tempo. Só para implementar mais o que e a gente vai trouxe chegar. aí. Eu quero E a gente que chega nisso aí. alguém abre aí Romanos capítulo 6. Eu sou fissurado por Romanos capítulo 6. Quando uns abençoados de Jesus aí vêm falar, não, mas por que não é graça? Não é graça. Eu digo, lê Romanos capítulo 6, por favor. Versículo 1, porque essa problemática da graça, porque criou-se uma problemática da graça. Vocês concordam comigo que criou uma problemática da ideia de se é de graça. Sabe uma parada? Quando é de graça, a gente não dá valor. Vocês já notaram isso? E virou um jargão, né? Jargão negativo. Não é? Que, como foi de graça, então parece que o cristianismo ele se tornou, infelizmente, cara, nesse momento moderno aqui, que como é de graça, então pode tudo, porque é a graça. A gente é salvo porque foi a graça. Como a gente não faz nada,
A gente não era merecedor e a gente não é merecedor mesmo? Alguém aqui é merecedor? Não, de forma Não alguma. é, de jeito nenhum. Então, a gente continua imerecedor. Mas vê o que Romanos capítulo 6, 1. Lê nessa voz aí, Ari. Ari Eu tô sem, não consegui. Então, quem abriu? Abriu? Quem conseguiu? Pronto, vamos lá. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Pergunta, né? Fica mais perto do microfone. Continua, pode Vamos lá. continuar lendo. E ele diz: que diremos então? Obrigado, meu irmão. Essa letra aqui ajudou. A minha tá bem pequena. Tô ficando meio velho. Idade, não Meus é meus jovens lá no casulo me entendem, velho. Vocês desculpem aí, eu sempre às vezes troco o nome e tal. O olho esquerdo me compromete, mas o Senhor Deus está aqui, amém? Então vamos lá. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Peraí, a graça mata, galera. Vocês concordam comigo? Obrigado, meu nobre. A graça mata. Esse presente que a gente recebe mata, Fred. Mata ou não mata? Mata e matou, né? Mata ou não mata? Mata ou não mata, imperador? Boa. Todo mundo que é alcançado pela graça morre. Se não morreu, não recebeu o presente. Então, resumindo, a graça é uma bomba que veio. Há uma bomba, a nossa ótica, né? A nossa ótica, que ninguém quer se apressar para estar junto de Deus nesse momento. Sim, sim. Né? Claro. Mas é uma graça. Só que Estar ao ela lado dele é uma graça. e ela mata o vírus, pô. Ela mata o velho homem. Continua lendo aí, Robson. 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Era justamente o que eu ia dizer. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A graça mata e nos dá a possibilidade de ressuscitar com Cristo para uma nova vida. É a natureza, né? Nasce uma nova natureza com a graça. Então, não vem com essa história de é a graça, então eu posso. Pode não, meu amigo. Você tem que ser de uma nova vida. Não estraga essa tua nova vida porque a graça está contigo, porque a graça te alcançou. Ao contrário, vive essa nova vida da melhor maneira. Você, jovem que está assistindo a gente aqui, ó, a graça alcançou a gente aqui e a gente está lutando para ter uma vida nova, uma vida diferente. O que é que vocês acham? Como é? Vou fazer uma pergunta mais particular. Eu nem conheço bem a história de vocês, mas, Wellington, como era a tua vida antes da graça te alcançar? Compromete. Como era a tua vida antes da graça te alcançar? Uma vida desenfreada. O que dava na telha, a gente... Assim, né? Eu cresci na igreja. E eu também posso dizer que eu não perturbei muitas coisas, não. Mas, cara, eu tenho um pequeno testemunho rapidinho para falar em relação a entender o que é a graça. Com a minha... Cara, eu era pequeno, tinha uns 7 anos de idade e a minha casa pegou fogo. E era um domingo rebelde. Sabe como é, né? Adolescente. Minha mãe toda vez ia para a igreja e sempre ditava um horário para nós, para mim e para meu irmão. E nesse domingo, não quero ir para a igreja, bati o pé, fechou tudo, não vou para a igreja. E fui para mim, ela tá bom, então tá certo. Só tava eu e ela, caso meu pai não tenha chegado, aí eu fui pro meu quarto. Moleque, deitei. Cara, foi questão de segundos, bicho. Aquela voz dizendo para mim, levanta e vai para a igreja. Parece algo muito simples, mas para mim tá marcado desde os meus 7 anos de idade. Levanta e vai para a igreja. Eu saí correndo, fui para casa e fui para o quarto da minha mãe, dizendo a ela, vou para a igreja agora. Eu quero ir para a igreja. Ela, sem entender, tá bom, então eu vou botar a roupa. A gente foi resumindo, a gente chegou na igreja quando o culto começa às 6, quando deu umas 7h15, chega a minha família na igreja informando que a minha casa estava em chamas. E aí, até hoje eu sou um pouco traumatizado com o som de bombeiro. Porque aquilo, de uma forma, me marcou
não para o mal, mas para o bem, porque aquilo lembra eu rebelde, Deus me fez naquela noite ali me levantar, veja o que é a graça. Para mim, eu provei não aquilo que Jesus sofreu naquela cruz, mas deu para entender com aquele levanta e vai para a igreja. Porque quando eu entrei na minha casa, assim que os bombeiros apagaram a chama, tudo pegou fogo, não sobrou nada. Quando eu entrei na minha casa, a primeira coisa que eu fui ver foi o meu quarto. A minha cama não sobrou nada, era para mim estar lá, carbonizado. Mas Deus, através de uma voz, a sua voz, o seu cuidado, a sua graça, foi lá e disse, levanta e vai para a igreja. E hoje eu estou aqui falando com a galera, justamente por conta dessa graça, desse amor. Eu não merecia, rebelde, merecia, cara. Ele poderia muito bem me deixar ali, eu nem conhecer vocês. Mas o amor dele me trouxe aqui, e é o que me motiva todas as manhãs. Dar primazia a Deus. Uma gratidão, que eu posso fazer o que for, mas não vai chegar no nível de uma gratidão que eu possa dar a ele. Que bênção, cara. E tu, Ari? Tu tem alguma história assim, Cara, antes da velho, graça te alcançar? Ou tu nasceu na igreja? Não, eu não nasci na igreja, né? Eu era aquele cara que sem religião, basicamente, praticante, não era praticante de religião, aí até os 13 anos, mas era aquele ditado que se usa, né? Você não tem religião, você é católico, é automático. Mas aí, então, eu não tinha feito ainda um catecismo, todo o pessoal que é católico sabe dessa área. Eu ainda cheguei a estudar um pouco, logo após, mas graças a Deus, como é bom usar essa palavra, né, gente? Graças a Deus, Deus conseguiu abrir os meus olhos para o verdadeiro sentido da vida, né? Da vida de um homem e de como o homem deve viver servindo a esse seu Criador. Porque eu não costumo falar de religiões, né? Porque religiões é um pouco complicado falar sobre isso. Então, Bruno e vocês aqui, meus irmãos e amigos, eu nunca cheguei para dizer, não, porque aquela religião ali que eu estava, não, eu nem sei nem como funcionava direito. O foco é que eu descobri a forma certa de viver para a glória do meu Criador. E eu acho que por isso que eu agradeço muito a Deus que eu consegui alcançar isso aí, né? Não por mérito meu, mas Deus me proporcionou essa oportunidade de, através da sua fé, como fala aqui no restante do estudo aqui da carta de Paulo, ele já tinha programado e eu conhecia a graça de Deus e até hoje vivo pela graça. E graças a Deus estou aqui cuidando aí desses jovens aí e aprendendo com vocês como é bom e maravilhoso. Graças a Deus por isso. E tu, Jefferson? Cara, eu me converti com 16 anos. A minha família só tem só um primo que havia se convertido antes de mim. Eu fui um adolescente muito rebelde, principalmente após a separação dos meus pais, bem complicado. Eu até brinco dizendo assim que eu nunca usei droga, até porque eu não precisava, porque eu era bem doido, né? A minha mãe quase Ainda bem que ele não usou droga, né? Ele já era doidão. Eu tava nesse nível também. Eu nunca usei droga porque não precisava, porque já era doido já por natureza. Nossa. A minha mãe quase teve infarto por causa de mim, por 3 vezes. Então, assim, eu conheci o evangelho da seguinte forma. Meu primo, né, levou um amigo dele para me convidar a ir a uma célula. E aí eu não queria saber de igreja, aquela coisa toda, como qualquer outro adolescente do mundo. Mas eu fui. Ele falou, não, é bacana lá e tal. Tu escuta o quê? Aí eu ouvia rock. Bicho, eu escuto Guns. Aí, pô, leva teu CD de Guns que lá é que escuta lá na célula. E pronto, agora acho que eu tô em casa, velho. Os caras também escutam esse negócio aí. Aí bora pro culto hoje à noite. Se foi um domingo, eu fui. Quando eu cheguei na igreja, eu tô meio doido assim, os irmãos, aquele jovem. Uma das coisas que mais me impactou em relação aos jovens de igreja, para mim na igreja a qual eu entreguei a minha vida, foi quando eles me chamaram de mano. E aí, mano, boa noite e tal, pai, seu mano. Eu falei, dentro da igreja, pode chamar de mano. Aí que a coisa foi começando, né, a cair. 2 meses depois, indo para a célula, indo para o culto, domingo à noite, eu cheguei a uma conclusão que não dava mais para resistir a isso. E a minha conversão, eu até dizendo que eu nunca me converti, porque eu nunca fui na frente. Falei, pastor Fai, alguém quer entregar a sua vida, você vai à frente. Eu nunca fui. Foi um culto de domingo, assim que começou o culto, estava tocando no louvor, aquela música, abra os olhos do meu coração, e eu chorava muito, muito. Eu acho que Deus está tocando no meu coração, essa vida não dá mais para mim, do jeito que está. Havia tentado me matar,
aquela coisa toda, da doideira. E quando o meu líder de célula passou por mim, ele falou comigo, irmão, não sei o que e tal, eu, opa, caramba, eu não vou lá na frente não. Mas se ele passar e falar comigo mais uma vez, eu vou falar para ele que eu quero me converter. Quando ele voltou, ele tocou em mim. Nunca ele tocou em mim, eu puxei ele pela camisa. Isso tipo no meio da igreja, no louvor. Puxei ele pela camisa. Eu estava com a camisa de Ozzy Osbourne, que para mim era o Deus. Ozzy era Deus para mim. E eu pegava a camisa assim, chorando, falei, isso aqui acabou para mim. Isso aqui, no meio do curso, isso aqui acabou para mim. Aí ele, tipo, mano, aconteceu o quê? O que foi que houve? Tá passando mal? Eu chorando, acabou pra mim. Aí ele, vem cá, o que foi que houve? Eu contei, mano, eu tentei me matar agora há pouco, não sei o que, eu tô em casa da minha mãe. Foi a graça. E eu tô aqui, eu não consigo, sabe, me conter em pé, eu não vou mais resistir, eu acho que é isso aí mesmo, a minha vida que eu quero, se eu continuar assim. Então, a forma com a qual o Senhor invadiu o meu coração foi justamente abrindo os meus olhos. Primeiro para compreender quem ele era e para compreender que a forma que eu estava, nem eu estava mais suportando. Então foi um amor que me constrangeu, foi assim a forma a qual Deus tratou comigo, porque foi um processo, sabe? Foi um processo, foram 2 meses, até acho que um pouco mais, de indo à igreja, indo à célula, é muito doido, até que chegou um dia que não dá, não deu mais. E Ozzy Osbourne deixou de ser Deus. Então, eu nem vou perguntar a Rosa, eu também não vou contar a minha história também não, pra gente ganhar um pouco de tempo, mas que eu puxei isso de vocês, porque vocês são nossos convidados, né? É. E eu puxei isso de vocês pra gente falar, pra gente entender, velho, que mesmo o cara que nasceu na igreja, ele teve uma experiência que ele começou a entender a graça de Cristo. Ou o cara que era sem religião, ou aquele cara, o católico não praticante, né? Como tem no Brasil. Ele teve um momento, como um cara que também era muito doido na adolescência, que só ouvia rock e que, como ele falou aí, né? Teve até pensamentos de suicídio. Eu passei por isso, uma coisa bem parecida na minha vida também. E Deus alcançou com a graça, pô. Então, ele vem por uma experiência de livramento, ou ele vem por uma experiência de sabedoria, de fé, ou ele vem por uma experiência dessa maluca de abrir nossos olhos e rasgar o nosso coração. Mas sempre, eu digo a todo mundo, galera, eu digo isso com muita fé no meu coração. Nós não temos uma ação voltando para Deus. Não é uma ação nossa. O que acontece conosco é uma reação. A gente só responde à graça. A gente não vai a Cristo. A gente responde porque Ele veio a nós. Essa é a parada da graça, pô. E aí é onde entra a onda de obras e graça. O texto diz, pela fé, pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem pelas obras. Para que ninguém se glorie, para ninguém bata no peito e diga, eu fui salvo porque eu mereço. Então, aí se fosse pelas obras, não seria imerecedora. Não seria de graça, você pagou alguma coisa, você fez alguma coisa. Só que vê que onda. Tiago 2,14, que a gente até separou antes, né? Porque existe essa polêmica aí no meio da fé cristã. E aí quando eu falo cristã, envolve todas aí as denominações. E também os cristãos periféricos aí. Vamos chamar assim, né? Todo mundo que entende que Jesus de alguma maneira é especial, né? Então eu não estou só falando do cristão que segue a Bíblia, mas vamos botar tudo no bolo aí, tudo no bolo, tá bom? Fala que vê Jesus de alguma maneira. Tem essa onda pela questão da obra. Aí alguém vai dizer, mas então quer dizer que se você não faz nada de bom, a graça está sobre você. Se você não tem obras, e você não vai dizer que é pelas obras, é pelas obras, tem que ser pelas obras. Então se você não faz obras, E aí a gente pega 2 textos que toda vez polemiza, né? É esse que a gente leu de Efésios e o outro é de Tiago. Que às vezes a gente nem sabe que está em Tiago, mas a gente sabe o texto. Então lê rapidamente aí, Tiago 2,14. Quem abriu já? Quem vai ganhar?
Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Porque a fé, acho que continua lendo aí. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e você lhe disser, vá em paz, trate de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Exatamente. Tiago, ele vem e diz assim, irmãos, será que se vocês dizem que acreditam, que têm fé, mas vocês não fazem obras, quer dizer, vocês não agem segundo o que você acredita, será que essa fé aí te salva? Será que isso aí é verdadeiro? Não, pô, se você não vive o que você acredita, se você não coloca em prática o que você acredita, essa fé é morta. Eu acho massa essa palavra morta, mas eu mudaria. Se eu pudesse mudar, eu colocaria. Eu colocaria essa fé é falsa. Essa fé é mentirosa. Porque para mim foi o intuito que o irmão Tiago, falou apóstolo Tiago, o irmão Tiago escreveu. Promovi. Mas tá bom, né? Tem apóstolos hoje em dia. Né? Apóstolos, se tem esse cara aí, era apóstolo. Né? Então, assim, brincadeira à parte, viu, gente? Não tem problema. Mas, o que ele estava falando era isso. E aí entra uma onda. Peraí. Oxê, Paulo disse que não é por obras. Tiago está dizendo que se não tem obra, fé Mas é são morta. duas obras distintas. Opa! São dois significados distintos. É isso aí. Isso aí é uma obra que é consequência da fé. Você tem que falar no microfone. Não, Isso. deixa assim. Essa obra que está sendo falada aqui é a consequência. Então, peraí, calma. A obra que Paulo fala seria qual? A obra que Paulo fala. Pela graça sois salvos por meio da fé, se não vem em vós. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Acredito que seja justamente a obra que venha evidenciar a salvação. Aqui Paulo fala. Eu acho que é isso que eu estou falando. Às vezes a gente confunde isso. Eu acho que a que evidencia a salvação é a que Tiago fala. Sim, Sim. sim. Não é É isso? porque o que o Tiago deixa entender, né, aliás, deixa bem claro, não adianta só falar, tem que fazer, tem que viver. Sim, sim. Né? Sim, verdade. O ditado, trazendo para o ditado popular de hoje, né, dizer faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não está morto, foi o que Tiago falou. Deixa Logo numa linguagem da época, tudo. Se a gente for traduzir por dia de hoje, é isso mesmo. Né? Viva e dê o exemplo. E o que Paulo disse? E o verso 10, ele diz o seguinte, né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus nos fez para servi-lo com as boas obras. Sim, mas aí tu tá falando o que o apóstolo Paulo falou depois Isso. de dizer que não é pelas obras. O que eu acho massa nisso, e aí sobre graça a gente tem que falar, não tem como falar em graça e não falar em obras, né? Primeiro a gente tem que entender que nada é de graça. Concorda comigo ou você Concordo, discorda? concordo. Nada é de graça, velho. Não tem só pão grátis, né, Fred? Tem não. Fred aí, ó, que saiu para deputado federal, vai sair de novo e a gente apoia, o cabo nota 10. Tem só pão de graça? Não existe. Não existe, não. Existe. Almoço grátis não existe. tem Alguém almoço, está pagando. alguém tá pagando. E a graça que nos alcançou também não foi de graça, não. E o preço foi alto pra caramba. E a gente que foi alcançado conhece e reconhece. Então, quando a gente entende que a graça... E aí onde está o problema maior? Reconhecer o preço da graça. Então, mas quando a gente custo da reconhece o graça. preço, a gente começa a viver conforme o reconhecimento. Então, eu acredito, se vocês discordarem, pode falar, que a obra que Paulo fala não vem das obras para que ninguém se glorie, é uma obra pré-salvífica. Sim. Quer dizer, não tem nada que a gente faça Que a gente, é justamente o que eu ia dizer. para que a graça nos alcance. Eu não sou mais bonitinho e por isso Jesus, não. Eu não faço bem e por isso ele olhou para mim. Eu não ajudo os necessitados e por isso a graça me alcançou. E a obra que Tiago diz aí é a obra pós-salvífica. Exatamente.
Se você foi alcançado pela graça, e Paulo, aí o cara desvendou aí, né? Ari tirou onda. Era o checkmate. O versículo 10 de Paulo fala da mesma obra que Tiago está falando lá. Aí é a mesma obra. São as boas obras que de antemão Deus preparou para aqueles que foram alcançados pela graça. Porque a que você me perguntou, a questão da visão de Paulo, é algo que eu possa fazer para alcançar, como você me falou, aquela graça. Aqui já de Tiago já é algo que eu já fui alcançado pela fé e isso é uma consequência da fé que foi Tem que dada. viver nela. Não é só ser alcançado, né? Exatamente. Entende? Então aí é justamente essa. Se você bebe muita água, você faz o quê? Faz muito xixi, velho. Hein? Faz ou não faz? Faz. Se você bebe muita água, você faz muito o quê? Você tem que fazer o rins trabalhar bastante. Ainda bem que você usou o líquido, né? Como exemplo. Ainda bem. Exatamente. Mas se você bebe muita água e não urina, Aí complica, né? Velho? Intoxica. pedra no rim, tem alguma coisa errada, meu amigo. Não tem? Pra mim, Eu acabei de descobrir que eu estou com uma. com pedra, Acabei de ir. beba muita água. Eu descobri da pior maneira possível. Não, a solução, eu passei por isso, fiz 2 cirurgias de rins. A solução é o seguinte, é a doença mais barata de se curar. É só água. E eu descobri da. E pra quê? Bebe mais água pra quê? Eu até botei o dedo na frente da câmera, dá uma confusão. Tá bom. Meu amigo, se você bebe muita água, você urina. Se você não está urinando, é porque ou você está doente, ou porque você não bebeu água. Isso. Sabe o que eu estou falando aqui? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Se você diz, eu sou cristão, a graça me alcançou, eu tive uma transformação, e você não vive isso, ou você está doente, ou você não é, meu amigo, ou você não foi alcançado pela Exatamente. graça. É ou não é? Parabéns pelo exemplo. Então assim, Como uma árvore ruim, então, uma árvore ruim pode dar fruto bom. então para de graça, você que está assistindo aí, e vamos viver a graça. É isso aí, velho. Agora, o que é que a gente. Agora, pra gente encerrar, porque homem, a gente acha que mulher fala, gente. Mas a gente já passou o tempo das mulheres. Sei lá, velho. Já passou. É porque conversa é bom demais. Eu gosto de falar, eu sei que Gerson já disse que fala, pra caramba disse que eu segurar. Vão Agora eu tirar, pergunto. vão tirar onda da gente. Vamos. Aí tirar eu onda. pergunto. E agora que a gente foi alcançado pela graça, você que está assistindo aí a gente aí o debate. E agora? Eu fui alcançado pela graça, eu entendi, sou uma nova criatura, e agora o que é que eu tenho que fazer? Viver a graça. O próprio texto ele fala que antes da graça a gente vivia uma vida desgarrada, né? A gente vivia uma vida... Estávamos mortos. Isso, uma vida onde a gente... Deus, através de Moisés ali, se revelando através dos homens e mulheres ali, nos mostrando de fato o seu amor, e a gente não queria saber, a gente estava ali enraizado, né? Tipo, abraçado pelo pecado, e a graça veio, nos deu uma nova natureza, onde nos ensina, por amor, dizer, não, eu não consigo chegar nesse amor aí, eu não consigo chegar nessa... Abrir mão de tudo, eu era para estar aí, eu era para ter suado sangue, mas Jesus foi lá e morreu por mim, pelos meus pecados. O meu dever agora é honrar, mesmo que possa chegar, isso é muito louco falar sobre isso, tá? Mas quando você entende a graça, mesmo que, se chegasse um exemplo, se chegasse a hora de você, e você não fosse para o céu, mas que você entendesse, cara, o amor que Jesus fez por você, é só um exemplo, se chegasse Jesus voltasse e a gente... o Wellington, você não vai, você não tem parte comigo, eu não te conheço. Mas só de entender o que ele fez por mim. O meu dever agora é viver uma vida de obediência a ele, onde mostre o que ele fez por mim, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E vale a pena. Porque antes vivíamos pelos desejos carnais, pelos desejos da nossa carne. Agora a gente tem uma nova natureza que nos aproxima de Deus, que nos limpa, nos dá autoridade sobre todo o pecado. E Ele tem prazer que a gente viva uma vida de obediência, porque Ele tem um lugar guardado, separado, para que a gente viva com Ele. Mas para isso a gente precisa viver uma vida de obediência. E isso é a graça. A graça é um amor que a gente não merecia, mas quando a gente entende, a gente dá tudo por ela.
Doideira. E tu falasse uma parada, meu irmão, que me lembrou um texto bíblico. Eu não sei, eu não lembro exatamente onde tá, mas é tão conhecido que vocês vão lembrar. Quando Jesus cita esse exemplo, pô. Que o cara chega, ele diz, é como aquele cara que chega. Ele diz assim, muitos vão chegar perante mim e vão dizer, Senhor, Senhor, e ele diz, ó, eu não te conheço, aparta de mim, meu irmão. Sai daqui que eu não te conheço. Aí o cara vai e indaga ele. Mas, Senhor, eu curei em teu nome. Isso. Eu preguei em teu nome. Eu fiz maravilhas em teu nome. E Jesus continua dizendo, apartai de mim que eu não te conheço. Então, bicho, não é o que a gente faz. Nem se a gente faça em nome de Jesus. Não é isso que nos torna merecedores dessa graça, pô. Não é. Porque assim, a grande questão não é se eu conheço a Jesus, e sim se ele me conhece. Isso. Sem tratar de política, mas imagina aqui um exemplo. Eu chego lá no palácio e peço para poder falar com o presidente Bolsonaro. Chego lá no portão, lá, não, eu quero falar com o presidente. Diga ele que é Jefferson, eu conheço ele. Eu vou entrar? Não. Agora, se ele me vê do lado de fora e ele me conhece, Ele vai. ele me pode convida. abrir, né? Jefferson, Isso. vem cá, libera aí a entrada para ele. A grande questão não é se você conhece a Deus, mas a grande questão é se Deus conhece você. Se você tem andado em retidão diante dele. A graça não é uma permissão para a gente pecar. Muito pelo contrário. Ela nos capacita a andar em santidade. Paulo vai dizer que nós somos chamados, chamados por Deus para viver uma vida de santificação. Isso. E não uma vida de entrega ao pecado. Só um texto ainda lá em Romanos 6 que a gente leu, no 6, no versículo 11, Paulo vai dizer assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Eu era muito novo convertido quando eu entendi esse versículo como um exemplo. Eu acho que vocês já viram já esse vídeo. É um concurso para aquele pessoal que malha, tudo fortão, bombadão lá. Tipo a gente assim, né? Vida Tipo a gente, culturista, esse saradão aqui. né? Ah, entendi. Só que vai passando a câmera, os caras lá fazendo a exibição, e no meio deles tem um cara bem magrinho, mas botando um terror também aqui, ó. Na cabeça daquele cara, ele é tão forte como qualquer outro daquele. Quando o Paulo está dizendo, olha, considere-se mortos, é ter mais ou menos essa mentalidade. Ó, por mais que eu deseje pecar, por mais que eu sinta ainda a minha carne vibrar dentro de mim, a inclinação para a carne, por amor a Deus, por essa graça que me capacita a viver uma vida piedosa, como foi daqui em Vitor, eu não vou pecar. Eu me considero morto para Deus. Aí quando Deus olha meu coração, a minha motivação em agradar a Ele, não para viver uma vida de aparência, uma piedade apenas para demonstrar aos meus irmãos, e sim de fato o meu coração tem esse desejo, eu não vou correr o risco de ouvir isso da parte dele, apartado de mim que eu não vos conheço. Porque a graça dele me envolveu, me alcançou de tal forma que enquanto eu estou aqui nessa terra, eu vou viver uma vida que agrade a Ele. Sabe que, ó, pra gente encerrar hoje, ó, se deixasse a gente passava a noite toda aqui conversando. Ó, falar nisso, vamos marcar um dia. Vai ter que fazer outro programa. Ó, vamos marcar um dia, Fred, pra gente fazer um papo de crente ao vivo sobre santidade. Vocês topam? Sim, claro. Aí a gente deixa as armas em casa. Que o bagulho fica louco. Sobre santidade. Que eu acho que é um tema também extremamente necessário nesse momento. Mas pra gente encerrar hoje, essa noite aí, falando um pouco sobre graça, eu espero que tenha sido cativante essa conversa para vocês que estão assistindo, participando. Eu creio que você já leu Efésios, não leia Efésios todo, não leia só o capítulo 2, não. Se delicie com a palavra de Deus, que é muito rica para nós. E eu queria dizer que, graças a Deus, vocês aceitaram o convite, graças a Deus nós estamos aqui, e que a gente possa ter esse coração grato, esse coração voltado para Deus. É muito massa conhecer jovens assim. A gente está tendo aqui o Ari Wellington, eu já conhecia, né? Tinha tido pouco contato, mas já conhecia. O Jefferson conheci pessoalmente hoje, mas foi um cara que foi indicado por outro menino assim, um jovem que tem buscado o Senhor também, que vai participar com a gente aí outros dias, o Matheus. Mas graças a Deus pela vida de vocês, que a gente continue fazendo a diferença lá nas nossas congregações e juntos também. E encerrando com uma parada que eu acho sensacional na graça. A graça
é algo muito complicado de entender. É complicado. Porém, é muito simples. É simples. Mas é complicado. Vê como um assunto pode ser complicado e simples ao mesmo tempo. Quando eu digo complicado, porque como pode um Deus soberano, onipotente, onipresente e onisciente escolher pegar o seu filho da mesma natureza, mandar ele à terra, ele aceita, vem e morre por nós, que somos miseráveis. A gente é tudo miserável. Como diz o pernambucano, a gente é tudo uma macebosa. Que nem lavar te limpa. Mas ele vai lá e, sem pedir nada em troca, nada, ele nos salva. E diz, em breve a gente vai estar tudo junto, eternamente. Isso é complicado de entender. Não é possível, isso não entra na cabeça. Como o Jefferson falou hoje mesmo. Como é que eu ia dar meu filho para o Bruno? Não, eu escolho meu filho. Isso é normal. Agora, é muito simples de entender. É só aceitar. É aí onde entra o ponto, Bruno, acrescentando aí, que a simplicidade, né, e o que não é complicado entender é que você faz, poxa, hoje eu vivo sobre a graça. Você entende que além dele ter dado o seu filho pela graça, o próprio Deus, como filho, como homem aqui, né, como, vamos dizer, a Bíblia fala, o segundo Adão, porque o primeiro Adão foi corrompido, né, pelo pecado, então nós somos descendentes desse Adão pecaminoso, temos a herança aí de viver sobre a ira de Deus, mas Jesus vem pela graça, só que além da graça, ele nos ensina, ele prepara todo aquele povo ali, como essa carta de Paulo, ela fala bem com os gentios ali, aquela confusão que existia entre ele e os judeus, mas querendo que todo o povo vivesse através da paz que Cristo Jesus trouxe. Ele ensinou, ele preparou o caminho, né, que era a lei, então ele preparou esse caminho, e através desse caminho a gente consegue entender como viver praticando as boas obras através de Cristo Jesus. Então é aquilo que você falou, é algo simples de entender, mas muito difícil de viver. A graça por si própria, ela não vai meio que salvar, como também as obras, mas você tem os ensinamentos através da vida que Cristo Jesus passou, todo aquele processo de preparação para o homem, que ele cumpriu a lei. Vocês concordam? Você concorda, Bruno? Ele chegou Cristo, a cumprir a lei, o único então que cumpriu. Não foi nada fácil, né? Jesus chegou, então é graça. Não, Jesus cumpriu a lei, ele nos obedeceu a lei. E o maior cumprimento dela foi quando ele derramou seu sangue, foi lá ofertado por nós. Então agora sim, pela graça, mas ele nos ensinou como viver essa graça. É aí onde entra o ponto mais difícil, eu acho, mais desafiador para nós, mas pela graça estamos aqui para nos capacitar, pedir a ele que nos capacite e poder compartilhar com todos os jovens. Massa. Deus não escolhe os capacitados. Isso, Ele capacita os escolhidos. E aí, é só uma coisa que tu falou, que eu acho que não foi nem muito bem o que você tentou falar, mas eu acredito que sim, é a graça que nos salva. E ela nos salva e nos capacita para viver conforme a palavra de Deus. É a graça, gente. É graça. Não tem o que a gente faça. É a graça que nos salva. Por meio da nossa fé. A fé é a resposta à graça que nos salva. E não ao contrário. Então a gente não crê para ser salvo. A gente crê porque a graça vem de encontro a nós. É uma reação. E aí, por meio dessa reação nossa, a graça de Cristo, a nossa vida é transformada. Eu tenho certeza. A gente aqui teria diversos testemunhos, mas teria que ter uns 50 podcasts desses para falar tem aqui. Tem que dividir os tempos aí, senão a galera não vai querer assistir, velho. 2 minutos mas, já pula. Vamos encerrar. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossas congregações, amém, que Deus abençoe todos aqueles que assistiram aqui. E agradeço mesmo. Aproveita, vou fazer um pedido para você. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, siga as nossas redes sociais, por favor, para que mais pessoas possam poder compartilhar um pouco desse papo aqui sobre graça. Se você concorda, não concorda, discorda, pensa diferente, escreve aí nos comentários. A qualquer momento, você é livre pela graça de Cristo para pensar diferente da gente. Amém. Amém? Vamos orar encerrando? Sim.
Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse papo muito, muito gostoso da Tua palavra aqui com nossos irmãos. Obrigado, Jesus, pela Tua graça que nos alcançou, que nos tirou o fardo pesado, mas também nos deu a consciência do dever de viver conforme aquilo que nós acreditamos. E para nós, gente, para nós, Deus, é um prazer. É um prazer lutar para viver pacificamente, através dos ensinos da Tua palavra, mesmo às vezes sendo difícil, mas é prazeroso para nós, porque nós enxergamos o amor de Cristo por nós, que nos contagia, meu Deus, a continuar vivendo conforme os ensinamentos e doutrinas dele mesmo, através da Tua palavra e apenas da Tua palavra, Pai. Abençoe cada um dos meninos aqui que participaram conosco, todos que estão assistindo e todos que estão assistindo em qualquer momento esse vídeo, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.